Bom dia a todos, meu nome é Fernando Coelho, e em nome da Neice Brasil, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês e dar as boas-vindas ao webinar Uso de técnica não intrusiva por ultrassom para monitoramento da corrosão interna em dutos de óleo e gás. Bom, esse webinar vai ser ministrado pelo Heitor Ruschmann. Eu queria apresentar o Heitor Ruschmann, ele é da Emerson. Ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, experiência em campo como engenheiro de serviço na área de monitoramento da corrosão interna em dutos, e atualmente ele é gerente de produtos para o portfólio de corrosão da Emerson desde 2017. Heitor, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela apresentação, né? por atender ao nosso pedido para essa apresentação, e a tela é toda sua. Obrigado, Fernando. Obrigado pela introdução aí, obrigado a Neice pelo espaço, né? Então, como o Fernando já mencionou aí, hoje a gente vai falar sobre técnica não intrusiva por ultrassom, para a gente fazer monitoramento de corrosão interna em dutos, né? Esse tipo de equipamento, ele vem ao longo dos últimos anos aí ganhando bastante espaço na indústria de óleo e gás, na indústria petroquímica, e a ideia hoje da gente explorar esse tópico é ver, assim, quais são as principais aplicações, como que a gente aplica esse produto, né? Quais são as informações que a gente consegue ter desse tipo de instrumento e também colocar ele em perspectiva com os instrumentos já tradicionalmente utilizados, né, no monitoramento da corrosão interna. Então, nossa agenda hoje, não tem como eu falar do monitoramento não intrusivo sem pelo menos situar ele dentro das técnicas já tradicionalmente utilizadas. Então a gente vai falar sobre os métodos para a gente monitorar a corrosão, a gente fala sobre a técnica não intrusiva. Aqui o foco da apresentação vai ser muito no PermaSense, que é o sensor que a Emerson tem no portfólio dela para esse tipo de monitoramento, tá? Falar um pouquinho sobre a conectividade e as ferramentas gráficas, que é, na verdade, a experiência do usuário, né, quando ele está usando esse tipo de sensor. E a gente também focar na questão do uso desse tipo de sensor como ferramenta do SPI, né, o Serviço Próprio de Inspeção. Então, acho que vale a gente mencionar isso daí, e também a combinação de técnicas. A gente fala muito hoje em dia sobre monitoramento não intrusivo e às vezes a gente vê, tá, mas como é que isso conversa com as técnicas intrusivas que já são tradicionais, né? Então a ideia é a gente abordar esse tópico também no final da apresentação, ver como é que essas duas técnicas elas se complementam. Então, começando aqui, falando sobre esses métodos de monitorar a corrosão, né, a gente pode dividir os métodos existentes em duas categorias principais, de uma maneira bem generalista, mas são as duas categorias que a gente tem. A gente tem os métodos intrusivos, para a gente monitorar a corrosão interna, e a gente tem os métodos não intrusivos. Então, vamos dar uma passada rápida, até para a gente balizar e saber que tipo de informação eu tenho do método intrusivo e que tipo de informação eu vou ter do método não intrusivo, né? Então, se a gente olhar aqui no lado esquerdo da nossa tela, a gente tem os métodos intrusivos, que, como o próprio nome diz, significam que eu estou introduzindo alguma coisa no meu processo. Tá? Então, eu vou introduzir um corpo de prova para ficar em contato com o fluido ali da tubulação, ou, de repente, uma sonda para eu monitorar esse fluido da tubulação. Tá? Então, preciso ter uma tomada de acesso aqui, um acessório soldado na linha, para poder fazer a inserção desse corpo de prova. E a principal informação que eu tenho desse método intrusivo, ou dos métodos intrusivos, é realmente sobre a corrosividade do fluido. Repara que o corpo de prova aqui, ele está em contato com o fluido que está passando na tubulação. Então, a informação que eu tenho desse tipo de método intrusivo é sobre a corrosividade do fluido. O meu fluido está mais corrosivo ou ele está menos corrosivo do que, de repente, no período passado, no mês passado, né? Esse é o tipo de informação que eu tenho do método intrusivo. É importante a gente mencionar que essa tendência da taxa de corrosão ou da corrosividade do fluido é que é importante quando a gente está falando do método intrusivo, né? Então, minha tendência de corrosividade, ela está subindo ou ela está descendo? Se ela está subindo,
por que ela está subindo, né? Eu não quero essa corrosividade que ela esteja muito alta. Então, eu vou ter que dar uma olhada no meu processo e entender por que essa corrosividade está subindo. Eu estou operando minha planta com uma velocidade maior? Ou eu estou injetando uma quantidade ineficiente de químicos na minha planta? Ou talvez até eu não esteja injetando, eu tenho um problema no meu equipamento que faz a injeção de químicos, né? Então, repara que o tempo todo o que eu estou monitorando é a corrosividade do fluido quando eu falo do método intrusivo. E a corrosividade a gente pode meio que traduzir como se fosse o risco. Qual o risco da minha planta? Se a corrosividade está alta, eu estou expondo a minha planta, a minha tubulação, os meus vasos a um risco muito alto. Se a corrosividade está baixa, o risco é mais baixo. Então, o método intrusivo ajuda a gente a mensurar esse risco que eu estou impondo para a minha planta. Quando a gente vai aqui para o lado direito da tela, que é são os métodos não intrusivos, a principal informação que a gente tem de métodos não intrusivos é a informação sobre a espessura de parede. Então, o valor absoluto da espessura remanescente é o meu objetivo, tá? Muito mais do que a tendência é a fotografia. Opa, qual é a minha espessura remanescente nesse determinado tempo, tá? E por isso, o método não intrusivo, ele é tradicionalmente o preferido quando a gente vai avaliar a integridade da planta, associado aos programas de inspeção, né? Então, eu tenho lá minha tubulação, as minhas tubulações dentro de uma refinaria, por exemplo, e eu preciso avaliar como é que está a integridade daquelas tubulações em diferentes trechos, e aí o que eu faço eu vou com um método não intrusivo e coleto a informação da espessura de parede. Então, intrusivo, a gente monitora o fluido, a corrosividade do fluido, ou seja, o risco. O não intrusivo, eu estou monitorando a espessura de parede, ou seja, o impacto. Se eu tenho um risco muito grande durante muito tempo, a tendência é que eu tenha um impacto muito grande. Esse impacto é perda de espessura na parede do duto, né? Então, repara que a gente já começa, nessas duas categorias principais, a gente já começa a entender o que cada uma vai te dar de informação. Então, o método intrusivo é o risco potencial do fluido de causar um problema. O método não intrusivo é o que realmente o fluido causou de problema na sua planta, tá? Você quantifica isso daí. Então, tradicionalmente, essas duas técnicas elas são usadas para fins distintos. As técnicas intrusivas, lá com foco muito grande no processo, as técnicas não intrusivas, com foco muito grande na avaliação de integridade. Só que, como eu mencionei, esses métodos não intrusivos, eles estão ganhando mais espaço, as tecnologias estão ficando mais robustas e a gente vê cada vez mais os métodos não intrusivos sendo utilizados para a gente fazer uma otimização de processo. Então, a ideia é a gente realmente entender como é que isso funciona, dá para realmente usar? Dá para usar, e a gente tem que entender o que está por trás disso daí. Tá. Então, aqui, só para a gente ir um pouquinho mais no detalhe dessas duas técnicas, né? Os intrusivos, como eu mencionei, vão ser corpos de prova, os famosos cupons de corrosão, ou sondas de erosão, que estão instaladas no duto, né? Então, eles são permanentemente instalados nos dutos, e aqui a gente tem duas figurinhas, a primeira representando o cupom de corrosão, com um acessório soldado ali na linha, né? Uma válvula que permite eu fazer a troca desse cupom de corrosão. E aqui na outra figurinha eu tenho uma sonda de corrosão. Repara que o acessório que eu utilizo para inserir e retirar eles é o mesmo, né? Só muda realmente a técnica aqui. Então, o cupom de corrosão mostra um corpo de prova que eu insiro na minha tubulação, deixo ele exposto por algum tempo, depois eu retiro e mando para o laboratório para fazer a análise. E eu tenho como quantificar qual foi a perda de massa daquele corpo de prova. Com isso, eu calculo a taxa de corrosão. A sonda, ela vai ter um funcionamento bem similar ao cupom de corrosão, só que eu não preciso retirá-la do processo para ter acesso à informação. A sonda ela pode estar conectada a uma eletrônica que pode ser um data logger, ou seja, um acumulador de dados, e aí de tempos em tempos o técnico vem aqui, faz o download desses dados e vê qual é a taxa de corrosão. Tá? Ou pode ser simplesmente um transmissor, né? E aí eu começo a transmitir esses dados que a sonda está fornecendo em tempo real para uma sala de controle. E aí a coisa começa a ficar interessante porque eu tenho acesso a essa informação em tempo real, tá? Então, legal, eu tenho uns sensores lá que estão permanentemente instalados no duto, eles estão me dando informação da corrosividade do fluido,
mas não necessariamente eu consigo falar que a corrosividade do fluido, eu consigo inferir qual é a perda de espessura real na parede do duto. Para isso, eu utilizo os métodos não intrusivos. Os métodos não intrusivos, até pouquíssimos anos atrás, eles estavam muito baseados em equipamentos manuais, para a gente fazer a coleta de leitura. Então, toda vez que eu precisava saber a espessura remanescente da minha tubulação, mandava um técnico para campo, ele ia lá com o instrumento, acoplava, encostava um cabeçote na tubulação e fazia essa tomada da leitura. E aí ele botava aquilo numa planilha, ele fazia um input manual num software de gestão, mas era assim que ele fazia o controle da espessura de parede. Então, o operador ele precisa ir para campo para realizar essa leitura. Só que, com o avanço da tecnologia, o operador ele não precisa mais ir para o campo realizar a leitura, né? Ele precisava. Hoje em dia, o que a gente tem são sensores permanentemente instalados na tubulação, enviando esses dados do monitoramento da espessura em tempo real para uma gateway, para uma infraestrutura aqui que você consegue acessar esses dados remotamente. Então, aqui o que a gente vê na foto é um sensor PermaSense da Emerson, né, instalado na tubulação. Repara que eu não preciso mais expor o pessoal a risco, mandar alguém para a área para fazer essa coleta de leitura, né? Eu consigo simplesmente extrair essa informação remotamente, numa sala de controle. Tá? Então, se a gente vê aqui, isso é um benefício muito grande, né? Eu ter um sensor desse tipo permanentemente instalado na área, eu começo a ter um ganho muito grande na questão da frequência da leitura, né? Com que frequência eu consigo realizar essa leitura. Logicamente, a gente tem outras técnicas não intrusivas, como, por exemplo, a técnica do campo elétrico, que é já bem utilizada no setor de óleo e gás, mas o foco aqui de hoje eu decidi colocar nos ultrassônicos porque é o que vem ganhando força na indústria, né? A gente vê um interesse muito grande desse tipo de sensor. Então, a gente compara ele sempre com equipamento manual, que utiliza o mesmo princípio, também é ultrassônico, só que a gente vê que o equipamento que está permanentemente instalado na tubulação, ele tem inúmeras vantagens. Primeiro, a questão da repetibilidade. Como o sensor está instalado aqui na tubulação, sempre numa mesma posição, num mesmo ponto, eu não dependo do operador ir lá e manualmente colocar um cabeçote na tubulação, né? Então, eu eliminei esse fator da habilidade do operador em tomar essa leitura. Eu simplesmente tenho o sensor ali permanentemente acoplado. Então, minha repetibilidade fica muito melhor, com isso eu acabo ganhando sensibilidade. Eu não dependo mais dessa habilidade. Eu também tenho um ganho muito grande em relação à frequência. Como eu não preciso mobilizar alguém para ir para campo, eu posso fazer intervalos de leitura de horas. A gente via aí um típico intervalo de leitura para sensores desse tipo, na casa de 6 horas, né? Então, a cada 6 horas, eu tenho uma tomada de informação ali para saber qual a espessura remanescente do duto. Com isso, eu começo a conseguir correlacionar meu processo de perda de espessura, seja ele por corrosão ou erosão, com o processo. Tá? Coisa que antes, com os não intrusivos, era praticamente impossível, né? Pensar, mandar um operador a campo a cada tantas horas para fazer essa tomada, né? De informação, geralmente o intervalo de leituras aí quando você tem um processo manual é de semanas. Se você está investigando um processo, talvez seja de um dia para o outro, mas é muito difícil você conseguir fazer uma tomada com intervalo de horas. Principalmente se a gente pensar em posições com um acesso difícil, né? Muitas vezes você precisa fazer uma montagem de um andaime para acessar a posição, ou você precisa, de repente, fazer um acesso por corda, né? Tudo isso é eliminado com o sensor que está permanentemente instalado na tubulação. A gente vai ver como é que é a questão de comunicação e questão de energização desses sensores daqui a pouquinho, mas é muito, como é que se diz? A gente tende a sempre a comparar com os intrusivos, né? Poxa, legal, então eu tenho um sensor agora que está permanentemente instalado na tubulação, assim como os intrusivos eram, e eu tenho o grande benefício de não precisar de um acesso soldado, ou de não precisar furar minha tubulação para fazer essa tomada de leitura, né? Essa tomada de informação. A gente vê que com o avanço da tecnologia, a sensibilidade está aí na casa dos centésimos de milímetro para esse tipo de sensor, então eu começo a ter uma sensibilidade muito boa
eu não preciso mobilizar ninguém para campo, seja para tirar um cupom ou para fazer a tomada de leitura, e eu não preciso furar minha tubulação. Olha que legal, né? Parece que a gente está chegando no melhor dos mundos com a tecnologia. Mas assim, a gente vai ver que a tecnologia intrusiva ainda tem o seu espaço, só que essa não intrusiva virou assim, a porta de entrada para quem quer monitorar a corrosão na tubulação, né? Simples, é fácil de instalar, fácil de utilizar, a gente vai ver aqui. E aí, para abordar esse tópico da instalação, né? Os sensores, eles têm de dois tipos, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles podem ser um sensor com cabeçote magnético ou um sensor para ser instalado na tubulação através de pinos. E aqui eu tenho algumas fotos de dos dois tipos deles. Aqui a gente tem um sensor com cabeçote magnético, sendo usado para monitorar um vaso de pressão. Então você vê que eu simplesmente pego o sensor e faço um acoplamento dele, encosto ele aqui no vaso, e pronto, já comecei a fazer a leitura da espessura desse vaso, né? Como num vaso eu não consigo colocar uma fita de segurança, porque o diâmetro do vaso é grande, a gente utiliza um acessório desse tipo, que adiciona alguns ímãs aqui para garantir a fixação do sensor naquela posição, tá? Aqui nessa segunda foto aqui do meio, o que a gente vê são sensores instalados por pinos, e aí para não fazer a soldagem do pino na tubulação, a gente utiliza esses clamps, essas abraçadeiras aqui que a gente vê em detalhe nessa terceira foto. Então, de novo, eu fiz a instalação simplesmente com braçadeiros, eu não preciso fazer um trabalho a quente para fazer a instalação dos sensores, né? Então, se eu tenho um processo corrosivo, eu quero monitorar, mas eu não tenho uma tomada de acesso para instalar uma sonda intrusiva, pronto, eu já tenho uma solução viável, instalo de maneira rápida com esses clamps. E mais fácil ainda, se a gente estiver falando dos sensores com cabeçote magnético, encosto ali na linha, ele já vai colar na linha, né, assumindo que a linha é de um material ferromagnético, e a gente passa a cinta apenas por uma questão de segurança, para evitar uma vibração, ou de repente alguém esbarrar no sensor e ele sair da posição dele, tá? Vale mencionar que a gente não precisa de nenhum tipo de acoplante aqui entre o sensor e a tubulação. Então, é mais uma facilidade, eu não tenho uma camada que no monitoramento manual ele pode variar, então de um monitoramento para outro eu acabo adicionando algum tipo de incerteza, né? Então, para a gente ver em detalhe esses diferentes tipos de sensores e também como é que eles se comunicam, né? Aqui a gente tem toda a gama de sensores que está hoje disponível no portfólio da Emerson. A gente tem esses três modelos iniciais, que são os ETs, que são baseados na tecnologia EMAT, né? Então, são cabeçotes magnéticos, tá? E a diferença entre eles é a temperatura máxima de aplicação. Então, o ET210 até dos 120 graus Celsius, o ET310 até 200 graus Celsius e o 410 até 300 graus Celsius. Todos eles funcionando pelo princípio EMAT. E aqui o quarto sensor que a gente tem é o WT210, que já é pelo princípio de ondas guiadas e permite aplicações aí até 600 graus Celsius. Então, olha só também a que ponto a gente está com a tecnologia, né? Se a gente pensar em linhas de altas temperaturas, principalmente saída de forno de refinaria, é um ponto que é muito difícil você fazer um monitoramento com uma tomada manual. Primeiro porque você tem toda a questão do revestimento térmico que você tem que retirar, e na hora que você vai fazer a leitura também você está expondo o operador àquele risco da alta temperatura. Tem a questão do acoplante, que é sempre crítico numa temperatura muito alta dessa. Então a gente já tem uma solução que substitui essa tomada de leitura manual, permanentemente instalada no duto, né, e permite essas temperaturas altas, tá? Por falar em temperaturas altas, a gente sabe que a variação de temperatura é uma coisa que gera ruído quando a gente está falando de equipamentos ultrassônicos, né? E todos esses sensores, eles têm uma compensação automática de temperatura, porque eles têm montado aqui junto do cabeçote um sensor de temperatura tipo PT100. Então o software já faz automaticamente a compensação e elimina ruídos por conta de variação de temperatura. A gente tem também no próprio software, que faz a análise de dados desses resultados, a questão da compensação de material, porque diferentes ligas metálicas elas vão ter um tempo diferente de propagação de onda, né? Que é o princípio de funcionamento desses sensores. Então, eu mando um sinal, a onda se propaga pela espessura do duto e eu leio o tempo de reflexão dessa onda.
Se eu tenho diferentes velocidades de propagação, eu tenho que compensar isso para não ter uma leitura errada na espessura de parede. E aí o software já faz essa compensação também. Todos esses sensores, eles são energizados através de bateria. Então, são sensores wireless, tá? A comunicação é de maneira wireless, sem fios, e a energização deles é por bateria. As baterias, elas duram aí num cenário ótimo até 9 anos. O que é o cenário ótimo? É você fazendo leituras de 12 em 12 horas e com uma rede, simplesmente o sensor ali enxergando o sinal e mandando informação. O que a gente vê tipicamente em campo é intervalos de leitura na faixa de 6 horas, e aí a gente vê as baterias durando em torno de 6 anos, tá? É um número bom, assim, que a gente vê na média de duração dessas baterias. A questão da comunicação, sempre o wireless HART, tá? Usando o protocolo wireless HART, que já é assim, amplamente difundido na indústria. Então, se você tem uma planta que já tem instrumentos wireless HART, você simplesmente chega com esse sensor em campo, você já tem a infraestrutura lá posicionada, né? Porque você já tem as gateways, que é como se fosse o roteador da área industrial, né? E aí você simplesmente chega com um sensor desse na área divisada do sinal e o sensor automaticamente vai se comunicar com aquela rede e começar a mandar informação da espessura de parede. Tá? Certificação de área não é um problema, né? Os sensores são certificados para zona zero, então a gente não tem um problema, e a área classificada não é um limitante para esse tipo de sensor. Só rapidinho a gente falar desses dois tipos, né, os sensores magnéticos e os sensores de onda guiada, mas sem entrar muito no detalhe aqui, o que é importante a gente saber? Os sensores magnéticos, que tem a montagem magnética, né, a gente consegue fazer uma leitura mesmo que a tubulação esteja pintada. Então, espessuras de pintura ou revestimento de até 1 milímetro não é problema para esse tipo de sensor. Então, esse sensor é aquilo que eu falei lá, eu preciso começar a monitorar a corrosão, mas eu não tenho um ponto de acesso para instalar uma sonda, eu não tenho nenhum tipo de estrutura na minha tubulação para monitorar. Esse é o equipamento ideal para a gente começar a fazer esse monitoramento, começar a fazer uma investigação dos processos corrosivos, porque eu não preciso nem tirar a tubulação, a pintura da tubulação. Simplesmente acoplo o sensor lá, passo a fita de segurança e começo a receber a informação da espessura de parede. E aí também, como eu mencionei, né, a informação, a leitura dessa espessura de parede é através do tempo de resposta das ondas que a gente está jogando. Então a gente imprime uma onda ali e mede o tempo de reflexo dessa onda naquela espessura. Através desse tempo de reflexão, o software consegue calcular a espessura de parede. Então, sensores EMAT, qualquer que seja, se o material for ferromagnético, a gente consegue aplicar eles e de uma maneira rápida e começa a monitorar a corrosão de uma maneira contínua, né? E os sensores que são aqueles que podem ir até 600 graus Celsius, né, eles já são por onda guiada, que já é a tecnologia, vamos dizer assim, mais difundida para sensores ultrassônicos, conseguem chegar até 600 graus Celsius. De novo, wireless HART, até 9 anos de bateria. O que é legal desses sensores, na verdade do EMAT, desses aqui, de todos eles da linha de sensores, é que a gente consegue ajustar o tempo, o intervalo de leitura remotamente. Então, mesmo que eu tenha lá, eu configurei meus sensores para ler de 6 em 6 horas, e eu começo a perceber que eu tenho algum descontrole no meu processo, preciso aumentar esse intervalo de leitura ou diminuir esse intervalo de leitura, eu consigo fazer isso remotamente, eu não preciso mandar ninguém para o site. Eu, através do software lá da interface com o usuário, eu ajusto esse tempo de leitura e começo a ter essa informação no intervalo desejado. Tá? A questão da comunicação, né, dessa comunicação com os sensores. Então, eu mencionei que é o wireless, todos os sensores eles não precisam de nenhum tipo de cabo para fazer a comunicação, e usando o protocolo wireless HART, o que a gente tem são redes auto-organizáveis. Então, os sensores eles se comunicam entre si para achar o melhor caminho, qual o melhor caminho para a gateway. A gateway, como eu falei, comparando assim bem grosseiramente, é como se fosse o roteador da área industrial. Tá? Então, os sensores eles são inteligentes a ponto de achar o melhor caminho e se comunicar com a gateway.
E cada sensor que eu adiciono na minha rede, ele também funciona como um repetidor para outros sensores, né? A gente tem aqui a visada deles em torno de 70 metros de alcance entre um e outro, e eu consigo ir expandindo isso simplesmente adicionando novos sensores na minha rede. Podem ser sensores desse tipo, PermaSense, para monitorar corrosão, ou outros sensores que utilizem o protocolo Wireless HART, né? Bom, então uma vez que essa informação da medição de espessura ela chega na gateway, que seria o nosso roteador, ela então vai para o servidor, tá? E aí do servidor você pode ter múltiplos usuários acessando essa informação, você tem isso daí em tempo real e configurando intervalos de leitura, visualizando qual é o impacto que eu estou tendo na minha planta, qual é a espessura remanescente em determinados pontos da minha planta. Então a gente fecha aquele loop que a gente fala de você ver, você ter a informação, você toma a decisão e você age, seja nos sensores em si, mudando intervalos de leitura, ou seja na sua planta, no seu processo, tá? Eu vou aumentar a minha dosagem de injeção de químicos, ou vou mexer em algum outro parâmetro da minha planta porque eu estou com uma taxa de perda de massa muito alta, né? Então você consegue ver isso em tempo real. Instalação, como a gente viu naquelas fotos, super simples, né? Um sistema é completamente instalado em até 4 dias, isso considerando um sistema grande, com muitos pontos, né? Porque a gente vê que geralmente 1, 2 dias o sistema já está instalado, sensores posicionados no campo, tá? E aí, como é que se dá essa interface com o usuário, né? O que o usuário tem de informação com sensores desse tipo? Então, eu peguei aqui 2 telazinhas que a gente tem do software, só para dar enfim, mostrar como é que essa informação chega para o usuário. A primeira tela que eu peguei, na verdade, é da visualização clássica, né? A visualização clássica que é seguindo aquele approach de você olhar ponto a ponto, tag a tag, o que está acontecendo com o seu processo. Então, o que a gente está vendo na tela aqui é um gráfico onde eu tenho espessura de parede no eixo vertical e a linha do tempo no eixo horizontal, tá? E essa linha preta mais escura aqui, em negrito, é a informação que eu estou recebendo dos meus instrumentos no campo, tá? Então, ele está fazendo a leitura lá com a espessura remanescente da parede e está populando esse gráfico para mim, tá? Eu consigo aqui, através da interface gráfica do software, selecionar algumas janelas específicas, onde o software vai dar para mim como resultado qual a taxa de perda de espessura para aquele intervalo selecionado. Então, se eu olho esse intervalo aqui, eu tenho uma taxa de perda de espessura. Se eu pegar esse outro intervalo aqui, a gente vê uma taxa muito mais, um gradiente muito mais forte de perda de espessura, e aí o software calcula para mim qual é a taxa para aquele período que eu selecionei, tá? Com isso, eu consigo fazer algumas simulações. Vamos pensar que eu sou o pH do SPI, né, da minha planta, eu consigo já visualizar quando é que eu vou atingir espessuras críticas na minha planta, no meu duto, e quando que eu vou ter que fazer uma manutenção nesse duto. E eu consigo, inclusive, representar isso graficamente. Então, se a gente observar bem, eu tenho 2 linhas aqui horizontais, uma verde, tá? Aqui que seria a espessura nominal da minha tubulação, e eu tenho uma outra linha vermelha, que ela está bem próxima da onde começa meu gráfico, né, que representa a minha espessura crítica. Quando que eu tenho que parar meu duto, né, aquele trecho do duto? É quando eu atinjo a minha espessura crítica. E isso eu consigo imputar manualmente no software e ter essa representação gráfica. E aí, com isso, também através do software, eu consigo fazer algumas projeções. Olhem essas linhas roxas aqui. Eu tenho uma linha roxa que está atingindo minha espessura crítica lá na frente, num tempo no futuro, que eu sei determinar essa data, tá? Isso se eu continuar rodando minha planta com essa taxa de perda de espessura. Eu também consigo simular um outro cenário um pouco menos conservador aqui, mais agressivo. Se eu rodar com essa perda de espessura aqui, de taxa de perda de espessura, quando que eu atinjo a minha espessura crítica de parede, né? Então o software me dá ferramentas para eu começar a programar melhor minhas manutenções, tá? E aí tudo isso de uma maneira simples e intuitiva, clicar e arrastar, mas essas são algumas ferramentas que a gente tem lá no software. Uma outra maneira da gente visualizar a informação que está vindo dos sensores do campo é utilizar o que a gente chama de heat map, né, o mapa de calor.
Então, se a gente pensar numa planta com muitos sensores, é muito complicado eu ficar indo tag a tag, abrir um gráfico desse para olhar como é que está a minha situação da planta, né? Então, eu consigo utilizar o que a gente chama do heatmap, que são todos os tags aqui dispostos nessas linhas aqui do eixo vertical, tá? A linha do tempo, de novo, está no eixo horizontal, e eu consigo, de uma maneira gráfica, intuitiva e bem visual, ver aonde estão concentrados os problemas da minha planta. Eu consigo organizar essa ordem dos tags para que linhas que estão juntas representem uma mesma área da minha, vamos dizer, refinaria, aqui um exemplo fictício, né? Então eu sei que, olha, nesse determinado momento aqui na minha refinaria, eu tive algum descontrole, eu tive umas taxas muito altas aqui de perda de espessura, que estão representadas por esses quadradinhos em vermelho. Eu tratei aquilo, eu voltei para uma região em amarelo, só que de novo aqui eu comecei a ter pontos de problema aqui. Eu tive algum descontrole, então essa é uma região de interesse. De repente esses tags aqui, esses 3 tags, são tags que eu vou olhar em detalhe. Mas eu não preciso abrir um a um. Eu consigo ver, ó, por exemplo, toda essa série de tags aqui, ela está com as taxas normais, eu não tenho uma perda de espessura acentuada nessa região da minha planta, né? E aí eu consigo focar a minha atenção onde realmente precisa, né? Eu não preciso abrir tag a tag. Então essa é uma visualização, é uma das ferramentas do software que faz com que a gente ganhe tempo na análise de resultados, né? Tá. Isso é muito útil também. Então, todas essas ferramentas gráficas dessa, do heatmap e aquelas projeções de espessura crítica, né, quando que eu vou atingir a espessura crítica, elas são muito úteis quando a gente está fazendo uma otimização de processo, tá? Mas também se eu quiser utilizar esses sensores como parte do meu programa de inspeção, tá? Então, vamos dizer que na minha planta eu tenho um serviço próprio de inspeção, o SPI, e eu tenho lá no meu plano de inspeção fazer o monitoramento da espessura remanescente de parede de alguns pontos específicos. Eu começo a poder monitorar isso sem precisar mobilizar pessoal para campo, e aí principalmente aquelas regiões onde eu preciso acesso por corda, onde eu preciso da montagem de andaime, onde de repente eu tenho uma tubulação operando em alta temperatura, como a gente vê aqui na foto, né? A gente vê que a tubulação tem um isolamento térmico, mas mesmo assim eu consigo instalar os sensores Permasense através de janelas de inspeção aqui, e eu não preciso ficar removendo o meu isolamento térmico toda vez que eu vou fazer uma leitura. Então esses são os pontos que faz muito sentido eu ter um sensor desse tipo. E aí eu começo a usar essa informação para a melhoria do meu processo, mas também como ferramenta do meu SPI, do meu programa de inspeção de equipamentos, tá? Tem uma frequência de leitura muito superior às técnicas manuais, justamente porque eu não preciso mobilizar gente para campo, e eu consigo pegar a informação lá do software e ter isso como input para o pH na tomada de decisão ali, no atendimento dos critérios da NR13, né? Então, eu consigo também mandar isso, logicamente, para um sistema supervisório aí, e ter essa informação disponível para todo o pessoal de operação, tá? Bom, então até agora a gente viu aí como é que a gente consegue, o que são os sensores Permasense, sensores ultrassônicos, né? Diferentes tipos disponíveis para diferentes temperaturas, tá? Eu posso ter linhas operando em altas temperaturas, mesmo com um isolamento térmico, eu consigo fazer o monitoramento utilizando esse tipo de sensores. Sensibilidade na casa aí dos décimos de milímetro, né? Então, tudo isso muito bom. Mas aí, de repente, eu tenho um cliente, ou você que está assistindo isso, falando, mas eu já uso técnicas intrusivas, eu já tenho sondas de resistência elétrica instaladas na minha planta, então eu não preciso desse tipo de sensor, tá? E, na verdade, você consegue ter muito mais informação, você consegue ter muito mais melhoria no seu processo se você pegar as suas sondas intrusivas que estão aí instaladas na sua planta, tradicionalmente já são utilizadas aí 30, 40 anos, e atrelar elas, a informação que você está tendo delas, com a informação dos não intrusivos. Como que isso é feito, né? Como é que a gente pode combinar essas duas técnicas e ter e agregar mais valor, né? Então, se a gente pegar um gráfico típico aqui, de repente, de uma inspeção de uma refinaria, tá? Eu tenho no eixo vertical, de novo, eu tenho minha espessura de parede, no eixo horizontal eu tenho o meu tempo, tá?
E se a gente pensar no programa típico de inspeção, né, baseado na inspeção manual por ultrassom e eu mandando um técnico para campo, eu estou lá fazendo minhas coletas de leitura, eu estou lendo qual a espessura remanescente da minha tubulação. Em um determinado momento eu percebo que essa espessura começa a cair muito, tá? Só que eu tenho um certo tempo, existe um certo delay até eu começar a tomar alguma ação, tá? Porque de repente eu peguei um primeiro ponto que a espessura caiu muito, mas eu ainda esperei até a próxima leitura para ver se aquilo foi um erro daquela leitura específica, se foi de repente uma questão da sensibilidade lá do sensor, se o cabeçote não estava muito bem acoplado. Então eu espero uma segunda leitura para de repente começar a investigar se tem realmente alguma coisa errada com o meu processo, né? E aí o que a gente tem é uma operação nessa faixa vermelha do gráfico, tá? Porque eu espero a minha espessura de parede cair muito para começar a tomar alguma ação mitigadora. E o que a gente tem aqui é uma região que eu chamo de fora de controle. Você está tendo um apex muito grande, um gasto operacional muito grande para mitigar esses problemas, para iniciar uma investigação do seu problema. Você está abreviando a vida útil do seu equipamento, seja ele tubulação, compressores, vasos, e você está correndo um risco sério de ter shutdowns não planejados, porque você demora a ter essa informação ou demora a ter a confirmação de que você tem um problema na planta, tá? E aí, de repente, você vai falar para mim, poxa, mas na mesma planta que eu estava fazendo essa inspeção manual por ultrassom, eu tinha sondas intrusivas de corrosão, tá? Então, vamos adicionar o gráfico dessa sonda intrusiva de corrosão. Tá? A sonda intrusiva de corrosão estava mandando informação lá para o pessoal de processo e a espessura de parede estava mandando informação para o pessoal do SPI. Essas duas disciplinas não estavam se falando. Só que na hora que a gente sobrepõe esse gráfico aqui, o que a gente está vendo em verde é a informação da sonda de corrosão, ou seja, a corrosividade do fluido. A gente percebe que a corrosividade vinha em níveis estáveis aqui e ela começou a subir muito em um determinado momento. E logo depois a gente viu que a corrosividade subiu e eu comecei a ter um impacto na minha tubulação. Então lembra lá atrás quando eu falei do risco e impacto? A gente subiu o risco e aí depois a gente começou a ter um impacto, tá? Ah, então legal. Então a solução é eu simplesmente ficar monitorando minhas sondas intrusivas, né, e começar a operar simplesmente nessa região do gráfico aqui, para eu não ter um impacto grande na minha tubulação. Só que se eu estou operando nessa região, nessa primeira região do gráfico, o que vai acontecer? Eu estou numa região muito conservativa, né, muito conservadora, na verdade. Eu continuo tendo uma despesa operacional muito grande, porque muito provavelmente eu estou injetando níveis de químicos muito altos, né, volumes muito altos, talvez nem injetando o químico certo, e minha planta vai estar operando debaixo da capacidade máxima dela, porque eu estou o tempo todo olhando aqui o que minha sonda intrusiva está me fornecendo de informação e tentando dosar ou balizar minha operação com base nessa informação. A minha inspeção manual ela continua muito pontual, então eu não posso confiar nela, eu não tenho ela de maneira online. Só que, se a gente torna essa inspeção aqui online, com o uso dos sensores Permasense, e aí a gente está utilizando uma instrumentação wireless HART aqui, que facilmente a gente consegue colocar no mesmo software ou na mesma base de dados que a informação que a gente tem das sondas intrusivas, eu começo, ou eu consigo operar nessa região do gráfico, que é o meu ponto ótimo. Você vê que a minha corrosividade ela é um pouco maior, tá? Eu consigo deixá-la subir um pouco, ou seja, eu não estou injetando tantos químicos, eu estou colocando o regime de operação da minha planta um pouquinho mais elevado, eu estou produzindo um pouco mais, só que ainda assim eu tenho uma informação confiável de que o impacto na minha planta é mínimo ou quase zero, porque eu vou ter um sensor lá fazendo essa medição da espessura de parede em tempo real. E aí a gente começa a operar no ponto ótimo aqui da curva, né? Então eu tenho uma dosagem de químicos ótima, eu estou com minha planta operando a pleno vapor, mas sem reduzir a vida útil da tubulação ou dos equipamentos. Então é aí que essa combinação de técnicas, ela agrega o maior valor para a gente, né? Então legal, eu começo a ter um benefício da técnica não intrusiva para clientes que não monitoram, porque é uma maneira fácil dele instalar e começar a monitorar a corrosão,
vai lá, espalha um monte de sensor Permasense nos pontos críticos da sua planta, você não precisa ter um gasto rodando um monte de cabos e você começa a monitorar. E para clientes que já monitoram corrosão através das sondas intrusivas, você combinar essa informação que você já tem com as sondas não, ou com o equipamento não intrusivo, né, ele te agrega um valor incrível, porque você consegue começar a tunar o seu processo, otimizar o seu processo para você trabalhar nessa região do gráfico aqui, tá? Que é o ponto ótimo. Então, é onde a gente vê o valor dessa combinação de técnicas para atingir a melhoria operacional. E aí, com isso, pessoal, eu encerro aqui minha apresentação, né? Foi uma breve apresentação só desses monitores não intrusivos, né? E como é que a gente consegue aplicar eles em campo de uma maneira fácil e também aliado com as técnicas já tradicionais. Obrigado pela atenção aí. Parabéns aí, Heitor, pela apresentação. Nós temos 16 minutos, né, para perguntas. Eu vou começar com uma aqui, foi formulada pelo Caio Pissolato. Ele pergunta se é possível reposicionar o sensor após a instalação. Ah, legal, boa pergunta. É possível, a gente consegue reposicionar os sensores. Eu vou voltar naquela foto que a gente tem os sensores versus exemplos aqui de instalação, né? Nessa foto daqui, quando a gente está falando dos sensores de cabeçote magnético, como a gente nem retira a pintura da tubulação, o revestimento, eu posso simplesmente soltar essa fita e reposicionar esse sensor para um novo ponto de interesse. Se a gente está falando dos sensores que usam os clamps, eu tenho que reposicionar os clamps e só fazer um reparo, porque aqui nesse ponto vai estar sem tinta, né? Então eu faço o reparo da pintura aqui e reposiciono o meu sensor no ponto novo de interesse. Uhum. Tá. Bom, vamos lá. Tem mais aqui algumas perguntas. Como são definidos os locais para a instalação dos sensores e a posição na tubulação? Tá, legal. A gente tem alguns indícios aí quando a gente está avaliando a planta, assim, onde são os melhores locais de instalação, né? Lembrando que aqui os sensores são de monitoramento de espessura. Então, eles vão detectar a perda de espessura, seja ela por corrosão ou por erosão, ou por esses dois fenômenos associados, né? O que a gente chama de triple corrosion. Então, saídas de forno, linhas com alta velocidade, em que você tem uma mudança de direção, já são pontos críticos aí para a gente monitorar. Como a gente vê aqui, ó, no raio externo, a gente já tem um ponto de monitoramento. Aqui nesse Dutton Shore também, bem no raio externo da curva, que já são pontos mais suscetíveis a você ter problema de corrosão e erosão ali, né? E você também pode escolher, de repente, monitorar fundo de vaso, que também é um ponto crítico, ou regiões perto da ZTA, do cordão de solda. Então, esses geralmente são os pontos chaves, assim. Se você já tiver também um histórico de problema na planta, aqueles são os pontos que a gente vai monitorar. Uhum. Mais uma pergunta aqui do Alexandre Bracarense. Ele pergunta se o software usado para monitorar é proprietário da empresa que vende sensores, ou vocês desenvolveram ou podem desenvolver? Esse software que eu mostrei, algumas telas aí, ele é de propriedade da Emerson, né? Ele segue junto com os sensores, tá? É uma ferramenta gráfica, né? Vamos dizer que você escolha usar os sensores, mas você não quer utilizar o software por alguma restrição de TI, não sei, alguma preferência sua. O que você vai ter de informação são as espessuras de parede, né? Então, o valor nominal da espessura de parede naquele determinado ponto. E aí você pode, de repente, montar com isso uma tabela, ou você utilizar alguma outra ferramenta gráfica para disponibilizar isso daí. A ferramenta que a gente utiliza, o software, né, ele tem essas ferramentas muito práticas assim para a gente determinar, fazer uma projeção de vida útil do equipamento, conseguir ter ferramentas visuais que auxiliam o usuário. Né? Temos mais uma aqui, quer dizer, temos mais duas perguntas, temos tempo, né? Como você está ainda com 12 minutos.
O Luiz Rodrigo, deixa eu só fazer um comentário sobre essa pergunta anterior, é que em alguns casos você tem, sobre software, você tem já, a empresa já tem o seu software instalado, ou para um sistema SCADA, um ITouch, ou um sistema que integra os dados de corrosão, né? Que isso aí também é uma curiosidade, é a integração desses dados. A pergunta, né, a próxima pergunta é do Luiz Rodrigo Rochelli, se os sensores podem ser instalados em tubulações enterradas, como ficaria a transmissão de dados? Vamos lá, legal. Só para tocar no ponto da integração de dados, né, na pergunta anterior, a gente consegue utilizar o próprio software para, de repente, o time de espia, o time que está realmente preocupado com a corrosão, e só exportar a variável final, que é a espessura de parede, para um software SCADA, um PI que o cliente já esteja utilizando, tá? Isso daí é possível. E aí, indo para a questão da pergunta de tubulações enterradas, infelizmente, não, nesse momento a gente não tem como instalar esses sensores em tubulações enterradas. O que seria necessário seria fazer uma caixa de inspeção, como é no método tradicional, no método intrusivo, quando a gente vai instalar tomadas de acesso, tá? Tá. O que também, só para complementar, o que a gente vê é que as regiões críticas, quando a gente tem um duto enterrado, elas estão realmente posicionadas quando você tem um afloramento do duto e na saída das estações de bombeio, né, porque geralmente você tem uma velocidade mais alta, e no perfil mais baixo da tubulação, que é onde geralmente a gente já tem uma caixa de inspeção ali para atender o programa de integridade de dutos, enfim, já é boa prática, né, ter a caixa de inspeção ali. Tem uma pergunta aqui do Rodolfo Pianca, que se é possível obter manutenção por acesso remoto, em caso de plataformas ou locais de difícil acesso. Legal, boa pergunta. Pois é possível. Através do software ali você já tem qual é o status do seu medidor, você já consegue avaliar, opa, esse medidor está chegando, a bateria dele está acabando, então já programa uma troca de baterias, ou eu tenho algum tipo de problema no acoplamento, mudou o perfil da minha curva ali, o próprio software já acusa, olha, você pode ter algum problema de acoplamento. Então você consegue programar as suas manutenções, você não precisa mobilizar alguém para campo às cegas, né? Você já sabe, pelo software, você já sabe o que você vai encontrar. Esse é um aspecto da manutenção, e você tem também a questão da aquisição de dados, que é completamente remota. Então, não precisa mobilizar a gente a campo para, de repente, preparar um relatório ou para ter acesso àquela informação, né? Isso tudo é feito de maneira remota. Então, e não precisa nem estar de repente na plataforma, né, você remotamente de terra consegue acessar os sensores e preparar os seus gráficos, preparar a sua análise de integridade com base nos sensores que estão lá rodando numa plataforma. Mais uma pergunta. Tem uma pergunta do Kevin Carranza Campos, que é sobre se a Emerson oferece relatórios de corrosão com os dados medidos pelos sensores. Sim, essa é uma das mobilidades também que a gente consegue ter, né? Que é assim, a Emerson fazer essa análise de dados. Eu até tenho uns exemplos assim de relatório desse tipo, para o pessoal interessado ficar à vontade aí, de repente mandar um e-mail depois e eu compartilho alguns exemplos. Para ver o nível de informação que a gente consegue. A gente tem todo um time de especialistas, né? Para fazer a integração. Pois é, o e-mail agora está aí na tela. Consegue me mandar um e-mail e eu mando um exemplo assim do tipo de análise que a gente consegue fazer. A gente tem muitos clientes que optam por ter esse tipo de inteligência no time deles, ou seja, no time deles eles têm algumas pessoas chaves que fazem esse tipo de análise, e eles também têm alguns clientes que optam por, não, eu quero que você tome conta e gerencie os sensores para mim, eu só quero ter a informação final, o que a gente chama de actionable information, né, que é a informação que permite realmente a tomada de decisão. Uhum. Uma pergunta do Vitor Silva, a gente acho que já até comentou sobre a instalação em regiões distantes, como, por exemplo, os indutos enterrados em locais remotos, e teria como transmitir os sinais para uma central distante desse ponto.
Ah, legal. Pois é. Então, dutos enterrados, né? Infelizmente não é possível, precisaria da caixa de inspeção. Mas se a gente pensar no setor de midstream, né? Tubulações com distâncias longas, o wireless HART, ele vai estar limitado a 70, 80 metros de visada, né? De alcance do sinal. Uhum. Você pode instalar repetidores de sinal, são instrumentos baratos, eles funcionam no mesmo protocolo, para você aumentar essas distâncias, só que isso não é viável se a gente pensar numa tubulação de quilômetros. O que você precisa fazer, se você quer utilizar em tubulações aí instaladas em locais remotos, é instalar pontos próximo onde você já tem estações, né, geralmente de coleta de dados, para que você monte a infraestrutura wireless ali. Você coloca a sua gateway comunicando com um rádio, com um modem de rádio, e aí você espalha os sensores ao longo daquela gateway. Um outro exemplo que eu trago aqui também, por exemplo, plantas de mineração. Isso é comum, a planta de mineração ela é muito grande, né, ocupa uma área grande. E o que a gente faz é instalar as gateways, que são os roteadores. Espero que nenhum especialista em Wi-Fi esteja vendo isso, mas instalar as gateways em pontos chaves, e aí você distribui repetidores de sinal naquela planta de mineração, e com isso você consegue cobrir uma área bem maior, né, tendo visada dos sinais. Nós estamos com mais 6 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Só mais uma pergunta em relação à tubulação enterrada. Você tendo uma caixa, então, você pode instalar o equipamento ali. Ok. Pode. Tem uma pergunta do Sérgio Trindade. Que ferramentas, facilidades estão disponíveis no software para se correlacionar as medições dos sensores intrusivos com os de ultrassom? Tá, Entendendo legal. que eles devam estar na mesma posição, né? Na verdade, assim, a gente não precisa estar na mesma posição, mas o que você consegue fazer é extrair. Assim como você mapeia a informação para, de repente, um sistema SCADA, a informação dos não intrusivos, você pode mapear ela para um software gráfico, e aí onde você também mapeia a chegada dos sensores intrusivos, né? E aí, com base naquelas duas informações, você plota eles numa mesma tela para poder fazer essa correlação. A gente também planeja ter isso no nosso próprio software, né? A próxima geração de softwares que está vindo aí já vem com essa funcionalidade pronta, mas hoje, se você quiser cruzar isso, é realmente mapear essas duas saídas. Então, você vai no seu historiador, mapeia a entrada do sensor não intrusivo, mapeia a entrada do sensor intrusivo, e aí, com base nisso, você começa a correlacionar. Lembrando que um vai te dar o risco potencial, o outro te dá um impacto, né? Perfeito. O Luiz Rodrigo Rochelli fez outra pergunta aqui, que é qual o menor diâmetro de tubulação, né, que pode ser inspecionado e se o equipamento ele é qualitativo ou quantitativo. Tá, bacana, bacana. Bom, menor diâmetro, 2 polegadas, tá? Por uma questão de geometria aqui, a técnica em si você pode usar para tubulações menores, só que para a gente garantir uma área mínima de contato, 2 polegadas, diâmetro externo. Sobre qualitativo e quantitativo. Putz, esse é um tópico que eu gostaria de ficar horas falando aqui, que eu gosto muito. Esse instrumento é um instrumento quantitativo, ele vai te dar a informação real de espessura de parede, tá? É a informação que você vai ter. Eu gosto muito desse tópico porque, na verdade, as pessoas tendem a ver o intrusivo como quantitativo e, na verdade, o intrusivo é qualitativo. E esse, o não intrusivo, é que é o quantitativo. Então, só para gravar bem, não intrusivo, PermaSense é um sensor quantitativo. Ok. O Rodolfo Pianca perguntou qual a vida útil da bateria do equipamento, e uma vez que ele pode estar instalado em um local de acesso Bacana, remoto. bacana. Sim, sim. Esse é um tópico quente também. Datasheet, informação de datasheet, 9 anos de vida útil de bateria, que são aquelas condições ideais, 12 horas de intervalo entre leituras, uma temperatura muito estável. O que a gente vê na prática, e isso é legal, assim, a gente ter essa transparência, a gente vê baterias durando 5, 6 anos, tá?
Por que isso? Porque geralmente os usuários querem frequências de leitura maiores, intervalos de 6 horas entre leituras, você tem uma variação de temperatura ambiente que vai afetar a vida útil, então o que a gente vê na prática, 5 a 6 anos de duração dessas baterias. Tá, bom, a gente tem 2 minutinhos, eu vou fazer mais 2 perguntas, e o pessoal que for colocando as perguntas agora, quer dizer, eu solicito para encaminhar por e-mail aí para o Heitor, que ele responde. O Vitor pergunta se existe diferença de resolução do sensor EMAT para o de alta temperatura, que é o onda guiada, né? Uhum, legal. Hoje em dia não, o EMAT já evoluiu a ponto da gente ter a mesma sensibilidade ali na casa de centésimo de milímetro, tá? Então não existe uma diferença hoje perceptível para o usuário. Lógico que quando a gente vai no bits and bytes tem uma diferença, mas assim, como a gente fala de sensibilidade na casa de centésimo de milímetro, para o usuário a experiência é a mesma, o nível de precisão da informação é a mesma. A última pergunta, né, de hoje, e o pessoal fica à vontade para. É do Kevin Carranza Campos. Esses sensores podem ser utilizados em uma aplicação de corrosão sob isolamento? E eu vou complementar. Você pode instalar o sensor e colocar o isolamento em cima? Bacana, legal, legal, pergunta boa. Então, vou começar da última. A gente pode instalar e colocar o isolamento em cima. O que vai acontecer é que a gente vai usar um sensor, e aí eu peço até para botar minha tela, um sensor de pernas longas, né? Que é um sensor desse tipo aqui, ou desse no canto inferior direito da tela, tá? São sensores que permitem que você passe o isolamento, ele está aqui no cantinho inferior direito, né? Que você instale o sensor e depois faça o isolamento por cima dele sem cobrir a antena, sem cobrir o compartimento da bateria aqui do sensor, tá? Sobre corrosão sobre isolamento, não é? O famoso CUI. O CUI, geralmente a gente está falando de corrosão externa. Se você tiver uma corrosão na região do sensor, a gente vai conseguir detectar. Só que, estatisticamente falando, não seria a técnica mais adequada para isso, mas a gente consegue detectar sim. Se tiver uma corrosão ali naquele ponto, vai detectar. Ok. Obrigado, então, aí, Heitor. Parabéns pela apresentação, novamente. Agora está aberto aí para as suas considerações finais, lembrando que você aí, né, pode utilizar o seu e-mail para mais perguntas. Tá? Então, suas considerações, por favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Neice, pelo espaço. Bacana estar aqui discutindo o tópico. Assim, eu acho que a gente precisa fomentar esse tipo de discussão. E o que eu tenho visto nos webinars da Neice é realmente isso daí, né? Fomentando discussões que são pertinentes para a nossa categoria. Isso é muito importante. Até porque quando a gente tem tecnologias novas dessa, existe uma certa incerteza, muitas vezes carece de uma regulamentação específica, e só a gente trazendo esses tópicos para discussão é que as coisas avançam para a gente poder usar realmente essas tecnologias novas no nosso dia a dia. Então, obrigado pelo espaço aí, pela organização dos webinars. Bom, novamente obrigado, Heitor. Para finalizar, eu queria lembrar vocês que, convidá-los, né, na próxima semana, na próxima quarta-feira, vamos ter uma palestra, um webinar sobre corrosão sob isolamento, né? E, além disso, convidá-los aí a participar, a consultar, a acessar o canal da Nice Brasil no YouTube e acessar as nossas páginas, tá? Agradeço a todos pela presença, pela participação e espero todos vocês na próxima quarta-feira. Vou estar aqui junto com vocês novamente para a nossa palestra. Muito obrigado a todos. Tá? Um Falou, bom pessoal. dia. Tchau, tchau.